Fala aí, eu sou o Hélice do Responde Aí e agora a gente vai resolver um exercício sobre autoindução, beleza? Então, para a gente começar, eu tenho a seguinte situação para te mostrar. Olha só, a gente tem um solenoide longo que tem N espiras, tá ok? Tem uma área A e tem um comprimento L, tá ok? Percorrido por uma corrente, a gente sabe que essa corrente produz um campo magnético e aí a gente tem a seguinte situação. Eu tenho um solenoide longo, e longo aqui eu quero dizer para você, eu vou discutir mais para frente o que significa isso fisicamente. Longo aqui significa que o comprimento dele é muito maior do que o diâmetro dele, ou seja, 2 vezes o raio, beleza? Sobre essa situação aqui, a gente quer responder o seguinte: qual é a autoindutância desse sistema? Tranquilo? Depois que a gente encontrar essa expressão, aí a gente vai discutir, vai avaliar se é verdadeiro ou falso as seguintes situações. Proporcional ao raio ao quadrado? A autoindutância é proporcional ao raio ao quadrado? É proporcional à variação temporal da corrente? É proporcional à corrente? Beleza? Então vamos discutir um pouco mais dessa situação aqui. Então olha só, antes de a gente fazer as contas propriamente, o que significa esse solenoide ser longo, tá ok? Longo, como eu falei para você, é o comprimento dele ser muito maior do que 2 vezes o raio, ou seja, maior do que o diâmetro, tranquilo? Então olha só, uma coisa importante aqui que você precisa saber é a seguinte: o solenoide longo, nessas condições então, o que acontece? O campo produzido aqui por essa corrente, dentro desse solenoide, é um campo tal que em todos os pontos a gente tem o mesmo valor para esse campo, ok? Isso significa que ele é uniforme, tranquilo? Então, olha só, em todos os pontos, através de todas as espiras aqui, esse campo tem o mesmo valor. E é essa expressão aqui. Tranquilo? Outra coisa, nessa condição aqui, você tem que o campo, né, dentro do solenoide, ele tem sempre a direção do eixo do solenoide. Ou seja, nessa direção N chapéu aqui que eu estou te mostrando. Tranquilo? Então, o campo dentro é uniforme, tem sempre o mesmo valor em todos os pontos, tá ok? E ele é sempre na direção do eixo desse solenoide, que eu estou indicando por N aqui. Essas espiras são quadradas, né? E a gente vai sempre tomar a área dessas espiras como na mesma direção do campo. Tranquilo? Então, olha só, essa é a característica do solenoide longo. Tranquilo? Mas e para calcular a autoindutância? Beleza, a autoindutância é escrita dessa maneira: o fluxo total que atravessa esse solenoide dividido pela corrente que está passando pelas espiras. Bom? Então, olha só, o que é essa etapa aqui? O φ com esse φB aqui, ele é o fluxo através de uma única espira. Se eu quiser saber o fluxo sobre todo o solenoide, então eu tenho que multiplicar pelo N, que é um número total de espiras, ok? Então essa quantidade é o fluxo total através do solenoide. Bom, nessas condições a gente tem um campo, então, uniforme, dado por essa expressão, e a área é dada por essa expressão nessa direção. Tranquilo? Bom, se a gente sabe, então, essas características do solenoide longo, o que a gente precisa fazer? Bom, a gente precisa calcular o fluxo através de uma única espira, multiplicar por N, para saber o fluxo total, e depois dividir pela corrente. Fechou? Então, olha só, a gente vai fazer o cálculo agora do fluxo através de uma espira. Essa figura aqui vai acompanhar a gente em todo momento. Então, olha só, o campo é uniforme em todo o solenoide, interior do solenoide, sempre paralelo ao eixo dele, e o elemento de área a gente vai tomar como sendo também paralelo ao campo magnético. Então, qual que é o fluxo φB através de uma única espira? Bom, a integral de B escalada é A. Como a gente está considerando que o campo ele é paralelo ao elemento de área, então esse produto escalar fica só B dA. E aqui aparece uma característica importante que você precisa saber. Olha só, se o campo é uniforme, o que significa? O campo uniforme através dessa área da espira. Significa que em todos os pontos, através dessa área, dessa espira que eu estou calculando o fluxo aqui, ele tem o mesmo valor. O campo tem o mesmo valor. Então significa que eu posso só jogar o campo magnético aqui para fora da integral. Eu integro sobre toda a espira, eu tenho a área dessa espira. Como a espira é circular, a gente sabe que essa área é πr ao quadrado. Tranquilo? Então esse é o fluxo através de uma única espira. Se eu quero saber o fluxo através de todo o solenoide, eu tenho que multiplicar por N. Tranquilo? Então vamos caminhar mais. Olha só, a gente tem um fluxo através de uma espira, e agora, o que a gente vai fazer? Bom,
substituir as expressões para o campo e para a área. A gente acabou de ver que o fluxo através de uma única espira é BA, então eu jogo esse fluxo, essa expressão aqui dentro, junto com essa área, e tenho essa expressão para o fluxo magnético através de uma única espira. Então, de novo, para ter o fluxo magnético através de todo o solenoide, eu tenho que multiplicar por N. Então eu multiplico por N, jogo essa expressão para o φB aqui dentro, multiplico por N e divido por I. Tá ok? E aí uma característica muito importante é o seguinte, quando eu pego e jogo essa expressão, né, eu jogo isso daqui aqui dentro, repara o seguinte, vai aparecer uma corrente no φB, mas ela vai ser cancelada por essa corrente que aparece aqui embaixo. Então, olha só, a expressão final para autoindutância é dada por esse termo aqui, tranquilo? Então eu tenho N ao quadrado, πr quadrado sobre L. E repara o seguinte, não depende da corrente. Então essa é a primeira característica que você tem que guardar aqui, no caso da autoindutância. Não depende da corrente que atravessa, que percorre o solenoide. Outra característica, depende do número de espiras ao quadrado. Tranquilo? Depende do comprimento desse solenoide e depende, obviamente aqui através da área, do raio ao quadrado de cada uma dessas espiras. Tranquilo? Então olha só, a gente já tem expressão para autoindutância e agora a gente pode analisar, né, analisar os itens que o exercício traz para a gente. Tá ok? Então olha só, a autoindutância depende de R ao quadrado? Bom, depende. Tá bem claro aqui. E essa área, esse R ao quadrado aqui, depende do R ao quadrado, né? E esse R ao quadrado aqui vem de onde? Vem da área da espira, tá ok? Que é πr ao quadrado. Então depende, sim, do raio ao quadrado. Bom, então vamos olhar para esse item 3 aqui. Depende da corrente? Não depende da corrente. Claramente, a corrente desapareceu nesse procedimento que a gente fez. Ora, se não depende da corrente, então também não depende da taxa de variação com o tempo dessa corrente. Tranquilo? Então, olha só. Quando você tem um solenoide longo, ou seja, que o comprimento dele é muito maior do que o diâmetro das espiras, então a autoindutância desse solenoide depende do número de espiras ao quadrado, da área, tá ok? Nesse caso, πr ao quadrado, e do comprimento, tranquilo? Não depende da corrente, beleza? Então, com isso daqui, a gente responde esse exercício. O primeiro item é verdadeiro, o segundo falso, o terceiro também falso. Fechou? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.